Existe uma experiência que quase todo ser humano já conheceu, mas que raramente alguém nomeia com clareza. É aquela sensação de estar preso dentro de si mesmo. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você repete isso mentalmente todos os dias. Você até consegue visualizar o resultado, planejar os passos, imaginar como seria do outro lado. Mas a ação não vem. O dia passa, a semana passa. E você continua no mesmo lugar, com o mesmo peso, com a mesma lista de coisas que precisam acontecer e não acontecem. Isso tem nome: paralisia emocional. E entender o que está por trás dela não é fraqueza. É o primeiro movimento real em direção à saída. O erro de achar que é falta de força de vontade. A narrativa mais cruel que uma pessoa em paralisia emocional pode adotar sobre si mesma é a de que ela é preguiçosa, fraca, sem disciplina ou sem comprometimento. Essa narrativa é não apenas falsa, ela é destrutiva, porque aprofunda exatamente o problema que você está tentando resolver. A paralisia emocional não é ausência de motivação. Muitas vezes é o oposto, é a presença de motivação demais, de pressão demais, de significado demais em cima de uma única ação. Quando algo importa muito, quando o risco de falhar parece insuportável, quando o julgamento, externo ou interno, parece inevitável, o sistema nervoso ativa um modo de proteção. E esse modo de proteção não grita, ele paralisa. Pense assim: um animal ameaçado pode lutar, fugir ou congelar. O congelamento não é covardia, é uma resposta do sistema nervoso ao que ele interpreta como perigo. A paralisia emocional humana funciona de maneira análoga. O cérebro, diante de algo que associa a ameaça, vergonha, rejeição ou fracasso, aciona o freio de emergência e você fica parado. Não porque não quer, mas porque alguma parte de você entende aquela ação como perigosa. O que está realmente acontecendo? Por baixo. Para entender a paralisia, é preciso descer um nível abaixo do comportamento visível. Não basta observar que você não age. É preciso perguntar: o que essa ação representa para mim? Quase sempre, a resposta revela algo que vai muito além da tarefa em si. A pessoa que não consegue mandar o currículo não está travada pelo currículo. Ela está travada pelo medo de ser rejeitada e pelo que essa rejeição diria sobre seu valor. A pessoa que não consegue terminar o relacionamento não está paralisada pela conversa difícil. Ela está paralisada pelo medo do vazio que virá depois, ou pelo medo de causar dor, ou pela crença de que não merece algo melhor. A pessoa que não começa o projeto não está com medo de começar. Ela está com medo do que significa terminar e de ser julgada pelo resultado. A ação, em todos esses casos, é apenas a superfície. Embaixo dela existe uma estrutura emocional inteira. Crenças sobre si mesmo, memórias de fracasso, vozes internas herdadas de figuras que importaram, medos que nunca foram nomeados. E enquanto essa estrutura não for reconhecida, nenhuma técnica de produtividade, nenhuma lista de tarefas e nenhuma pressão externa vai mover você de verdade. Pode até funcionar por um dia, mas a paralisia volta. Os principais mecanismos da paralisia. Existem padrões que aparecem com frequência quando se observa a paralisia emocional de perto. Eles não são excludentes. Muitas pessoas vivem 2 ou 3 ao mesmo tempo. O primeiro é o perfeccionismo paralisante. Aqui, a pessoa não age porque a ação, para ser aceitável, precisaria ser perfeita. E como perfeição é impossível, nada começa. O perfeccionismo tem uma aparência de exigência elevada, mas na raiz é medo. Medo de que o que você entrega nunca seja suficiente e de que isso confirme que você também não é suficiente. O trabalho nunca enviado não pode ser criticado. O projeto nunca lançado não pode fracassar. A paralisia, nesse sentido, é uma estratégia de autopreservação. O segundo mecanismo é a sobrecarga de possibilidades.
Quando há opções demais, decisões demais, caminhos demais, o cérebro congela diante da incerteza de escolher errado. Isso é especialmente comum em pessoas que vivem em ambientes de muita pressão por resultados ou que cresceram aprendendo que errar tem consequências graves. O peso de "e se eu fizer a escolha errada" pode ser tão intenso que a melhor escolha passa a ser não escolher. O terceiro é a desconexão entre emoção e ação. Muitas pessoas sabem racionalmente o que precisam fazer, mas estão emocionalmente desconectadas do porquê aquilo importa. Sem essa conexão, a ação perde força. O cérebro racional diz, vai lá, mas o sistema emocional não embarca. E é o sistema emocional que gera o impulso de agir. Isso acontece muito com pessoas que estão esgotadas, que perderam o sentido do que fazem, ou que estão vivendo uma vida que não é realmente delas. O quarto mecanismo é a ambivalência não resolvida. Você quer agir, mas também não quer. Uma parte de você quer mudar, outra parte quer ficar como está. Uma parte quer largar o emprego, outra tem medo da instabilidade. Uma parte quer o relacionamento novo, outra ainda está agarrada ao antigo. Quando duas forças opostas puxam com intensidade equivalente, o resultado é imobilidade. Não porque você é indeciso por natureza, mas porque ainda não processou o conflito real que existe dentro de você. O papel da vergonha e da autocrítica. Entre todos os combustíveis da paralisia emocional, a vergonha é provavelmente o mais poderoso e o menos visível. Diferente da culpa, que diz, eu fiz algo errado, a vergonha diz, eu sou errado. E quando uma pessoa carrega essa crença, agir se torna perigoso, porque agir significa expor quem você é. E expor quem você é, quando você acredita que há algo fundamentalmente inadequado em você, é um risco que o sistema emocional não quer correr. A autocrítica intensa alimenta esse ciclo. Quando você finalmente tenta agir e não consegue, a voz interna entra em cena. De novo você travou. Você nunca vai mudar. Todo mundo consegue menos você. Esse discurso não motiva. Pesquisas em psicologia mostram de forma consistente que autocrítica severa não melhora desempenho. Ela aumenta a ansiedade, reduz a capacidade de arriscar e aprofunda a paralisia. A pessoa não precisa de mais pressão, ela já tem pressão demais. O que ela precisa é de uma relação diferente consigo mesma, porque informação e planejamento não resolvem. Há uma crença muito comum de que, se você souber mais, se planejar melhor, se tiver o método certo, você vai conseguir agir. Então as pessoas leem mais livros, assistem mais vídeos, fazem mais cursos, criam mais planilhas e continuam no mesmo lugar. Isso acontece porque a paralisia emocional não é um problema de informação, é um problema de regulação emocional. A informação fica no nível cognitivo, mas o que está travando a ação está num nível mais profundo, no nível das emoções, das crenças incorporadas, das memórias que o corpo carrega. Você pode saber tudo sobre como tomar uma decisão e ainda assim não conseguir tomá-la, se o medo que está embaixo não for reconhecido e processado. Isso também explica por que forçar a ação bruscamente raramente funciona a longo prazo. Você pode se obrigar a dar um passo, mas se a estrutura emocional que causou a paralisia continuar intacta, a paralisação vai aparecer de novo, talvez na mesma tarefa, talvez em outra. O que realmente ajuda? A saída da paralisia emocional começa com um movimento que parece contraintuitivo. Em vez de tentar forçar a ação, você se aproxima do que está impedindo a ação. Você para de guerrear contra si mesmo e começa a ouvir o que a paralisia está tentando dizer. Toda paralisia protege algo. Um medo que precisa ser nomeado, uma crença que precisa ser examinada, uma emoção que precisa ser sentida antes que o movimento seja possível. Quando você pergunta genuinamente, o que eu temo que vai acontecer se eu fizer isso? E fica com a resposta. Sem julgamento, sem pressa para resolver,
você começa a dissolver a estrutura que sustenta o bloqueio. A autocompaixão não é fraqueza nem cumplicidade com a inação. Ela é uma condição para a ação. Quando você se trata com a mesma generosidade que trataria um amigo próximo que está travado, o sistema nervoso relaxa. E quando o sistema nervoso relaxa, o espaço para agir reaparece. Agir em pequeno também importa mais do que parece. A paralisia prospera na grandiosidade, o projeto inteiro, a mudança total, a conversa perfeita. Ela murcha diante da ação mínima viável. Um parágrafo, uma mensagem, 5 minutos. Não porque o pequeno resolve tudo, mas porque o pequeno quebra o congelamento. E o cérebro aprende, na prática, que agir não destruiu o mundo. Por fim, vale reconhecer quando a paralisia emocional é persistente, profunda e está impactando qualidade de vida de forma significativa. Nesses casos, ela pode ser expressão de ansiedade clínica, depressão, trauma não processado ou outros processos que se beneficiam de acompanhamento psicológico. Buscar apoio profissional não é admitir derrota. É reconhecer que alguns nós não se desfazem sozinhos e que isso não diz nada de negativo sobre quem você é. A ação que você evita guarda uma mensagem. Existe algo que merece ser dito com cuidado e diretamente. As coisas que você mais evita fazer costumam ser as que mais importam para você. A paralisia não aparece em torno do que é indiferente. Ela aparece em torno do que tem peso, do que tem sentido, do que diz algo sobre quem você é e quem você quer ser. Então, a próxima vez que você se pegar sabendo exatamente o que precisa fazer e não conseguindo fazer, tente não se atacar. Tente, em vez disso, ficar curioso. O que está aqui? O que eu estou protegendo? Do que eu estou com medo de verdade? Essas perguntas, feitas com honestidade e sem pressa de responder, são frequentemente o começo do movimento real. Não porque revelam uma solução imediata, mas porque mudam a relação que você tem com o próprio bloqueio. E quando essa relação muda, o caminho começa a aparecer. A paralisia emocional não é uma sentença, é um sinal. E sinais, quando lidos com atenção, sempre apontam para algum lugar. Se esse conteúdo tocou em algo que você vive ou já viveu, é porque ele foi feito exatamente para isso, para nomear o que muitas vezes fica sem nome. Se você se reconheceu aqui, tem alguém na sua vida que também precisava ler isso. Compartilha. Às vezes, a pessoa certa não sabe que está procurando exatamente o que você acabou de encontrar. E se ainda não faz parte do canal, se inscreve e ativa o sino. Novos conteúdos chegam toda semana com a mesma profundidade, sobre tudo o que realmente importa entender sobre si mesmo.